como a nossa atividade ela é intelectual, e a própria atividade intelectual também começa a ser substituída por máquinas, a prestação de serviço, nós não podemos ficar fora dessa discussão e não podemos deixar de estar preparados para esses desafios. Saudações, você está no Adoc Podcast e hoje eu tô aqui com Thaís Riedel, espero que não tenha pronunciado o nome dela. Certinho. Olha aí, comecei bem. Thaís Riedel é advogada previdenciarista, Isso. né? É previdenciarista, eu aprendi esse nome com a Valéria. E é pré-candidata aí para a OAB. A gente vai bater um papo aqui sobre essa vida de advogado previdenciarista e, enfim, vamos ver o que a gente consegue extrair dela, dessa corrida aí para a presidência da OAB. Thaís, seja bem-vinda aqui. Obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. A gente se sente bastante prestigiado por ter uma pessoa como você aqui. E se puder começar se apresentando aqui, eu dei enfim, falei 2 palavras do que sobre você apenas. Oi, Luan, quero agradecer muito o convite, parabenizá-lo pelo seu trabalho. É muito importante a gente poder ter esses espaços de diálogo, né? E você tem, como estudante de direito aí, já começado a contribuir nesse sentido, principalmente a nossa área jurídica, que é muito cheia do juridiquês, às vezes muito fechada. Bastante, né? E é uma área que é tão prática, né? Que é Aham. tão do nosso dia a dia. A minha área mesmo, que é previdência, a gente acorda e dorme já com todos os riscos inerentes que pode acontecer ao direito previdenciário na sua Sim, vida, né? Eu falo até que a previdência é o único seguro que você com certeza vai usar, porque te acompanha desde a barriga da sua mãe até depois do óbito, né? Então, parabenizá-lo e dizer que é uma alegria estar aqui hoje, poder contar um pouco da minha história e a gente trocar uma ideia aí sobre todos esses pontos. maravilha. E sobre sua história, como que você chegou até ser uma advogada previdenciarista? Eu conheço pouquíssimos advogados nessa área. A última pessoa que eu conversei dessa área foi a Valéria Guimarães. Querida amiga. Eu achei até muito Fiz uma interessante. live com Foi? ela tem umas semanas. Pô, legal. A Ela é Valéria é ótima. maravilhosa, né? É. E como que você chegou aqui nesse campo de atuação do direito? Foi Que um. nem chama tanta atenção na faculdade, né? Pois é interessante isso. O que aconteceu? Eu venho de uma família de juristas, eu sou a terceira geração dos dois lados. Uhum. Meu avô paterno e meu avô materno, os dois advogados. Ulisses Riedel e Walter Silva. Advogados na área, meu avô Ulisses Riedel na área trabalhista Uhum. e meu avô Walter Silva na área tributária. Foi deputado também por Campos, no Rio, né? Campos dos Goytacazes. Então, já os meus dois, né, avós com essa trajetória jurídica, né, e política Uhum. também, É. né? Aí os meus pais se conheceram na faculdade de Direito, na UNB, né? Então Olha eu aí. tenho os meus dois pais, meu pai e minha mãe, os dois também são do direito. Meu pai é advogado, minha mãe procuradora do DF. Então eu cresci nesse mundo, né? E aí, desde pequenininha, sempre fui a defensora dos fracos e oprimidos. Eu sempre fui insistente, argumentava até conseguir. Então, acho que já veio um pouquinho assim no DNA, Já carregou da né? família aí. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu fiz Direito e Ciência Política ao mesmo tempo. Porque eu sempre fui assim, de Concomitantemente, fazer é. 1000 coisas ao mesmo tempo. Achei que um complementava o outro. De certa forma, sim, né? Andam Sim, bem juntos. dá muita bagagem, né? Uhum. Porque é tanto a elaboração das leis e depois a gente executa as Sim. leis, né? Então é todo um contexto que se complementa. E aí fiz os 2 cursos até então na faculdade, sempre muito certinha, estudiosa e tal. E aí, quando eu formei, a princípio eu achei que eu iria seguir a área do direito do trabalho, que era a área que o meu escritório vinha, Uhum. e eu já estava estagiando lá, terceira geração. E aí, quando acabou a faculdade, eu me descobri no previdenciário. Eu conheci essa outra área e não tinha com quem estudar aqui em Brasília ainda. Era Uhum. muito. Eu tive na faculdade, mas era uma matéria ainda optativa. Então, não foi na faculdade que me despertou, Caramba, foi optativa ainda. depois
que eu fui despertar para o previdenciário, fui para São Paulo estudar, fui fazer pós-graduação lá em São Paulo, na Escola Paulista de Direito, e já engatei no mestrado. Então, eu ficava indo e voltando toda semana no mestrado. Pegou pesado na vida E aí acadêmica, já assim, né? comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula, eu dou aula já há 13 anos. E comecei a dar aula de direito do trabalho, depois fui para o direito previdenciário, orientação de monografia. Então, assim, já tem 13 anos que eu leciono, e amo lecionar. Acho que esse contato sempre com os jovens e você poder conhecer pessoas. E você dá aula, você se força sempre a ter que estudar. E hoje o aluno, ele está ali na sala já com o Google, né? Então, tudo Ai de online. você se falar alguma coisa. Então, aí Você está desatualizada. Hoje saiu uma portaria. não posso. Toda véspera eu tenho que dar uma olhadinha. Então, aí fui conciliando isso. E aí, lá no meu escritório, que era só na área trabalhista e servidores públicos, administrativos, eu comecei a ver, não, a gente tem que diversificar isso aqui e tal, porque a gente advoga nosso tipo de cliente, que é sindicato e associações, tem demandas em outras áreas. Aí fui para São Paulo também estudar gestão de escritórios. Descobri que tem lá a feira de escritórios, né, a Fenaló. São Paulo é outro nível, né? Que é um mundo que a faculdade não ensina. Que é como você gerir o escritório, áreas de oportunidade, marketing jurídico. Porque quando você forma, você tem que até saber um pouco de contabilidade, você tem que saber das regrinhas, tem que saber mil coisas. Aí fui estudar administração. E aí percebi que tinha todo esse universo e fui modernizando o escritório junto, né, com outras pessoas, outros sócios. E trabalhei muito nessa parte de organização do escritório. Foi muito bacana. Na época, a gente ganhou um prêmio do Sebrae de melhor empresa de serviços do DF, porque a gente já colocou tecnologia. Antes Você pode falar de alguma coisa que você implementou lá? Então, antes de ter os processos eletrônicos, a gente já tinha digitalizado tudo. E aí tinha um sócio nosso lá que era muito ligado nessa parte de tecnologia, então já tinha feito o nosso sistema interno de acompanhamento de processos. Legal. Próprio do escritório. Próprio do escritório. Então, tudo online. Eu falo que é o Big Brother, tudo você vê lá quem está fazendo o quê. Aí a gente também investiu em recursos humanos, tem plano de carreira, para os advogados sentirem ali que tem um espaço de crescimento. São várias frentes, né? Você rever processos, rotinas, rever a parte comercial, como cobrar, quanto cobrar, quanto é o custo-hora de um advogado. A gente, né? Então, tem essa parte comercial, tem a parte de processos mesmos, né? Suas rotinas estão... Então, você vai reorganizando tudo e tem a parte tecnológica que hoje, cada vez mais, os escritórios precisam de ter essas ferramentas de gestão, se quiserem crescer. Né? Chega um limite que o teu potencial ali de trabalho, de mão de obra humana, não vai conseguir dar conta de processo. Lá no nosso escritório, a gente tem 22 mil processos. 22 mil. E às vezes, num processo, pode ter 10 mil pessoas, porque pode ser uma substituição processual. Aí você imagina esses clientes ligando para ser medalha de processo. E o teu quadro de pessoal? É mais ou menos uns 30 advogados. 30 advogados para dar conta de 22 mil processos. E uns... Acho que hoje tem uns 70 funcionários, juntando tudo, né? Isso aqui, uns 700, muito processo por cabeça, assim. Se for... mas como assim... não sei, é matemática de cabeça. Não, acho que dá menos, mas assim, a gente tem muito processo de justiça federal, que às vezes é mais lento, né? Aí que aconteceu? Em 2006, eu diversifiquei para todas as áreas. Então, hoje a gente tem núcleo penal, civil. Por quê? Vai ser uma coisa interessante também, que a gente vai percebendo. Assim como na medicina, que cada vez mais tem se buscado o médico especialista. Sim. Né? Eu brinco até, o médico ortopedista especializado em joelho esquerdo, por exemplo. Né? O direito tem acontecido isso também. Em que sentido? Cada vez mais o cliente tem informação, ele vai googar antes de consultar com você, e ele quer o especialista. Então, o espaço do generalista, ele acaba, embora seja muito importante a gente ter uma formação geral, e temos até de raciocínio e tudo mais, é interessante que, principalmente o jovem advogado, ele consiga focar em alguma área que o torne diferencial no mercado. Então, essa especialização,
constante. Eu digo até na minha área, né? Eu acabei indo para o previdenciário, diversifiquei previdenciário. Dentro do próprio direito previdenciário, eu posso ter especialização da especialização. O quê? Sou previdenciarista que só faço previdência privada. Sou previdenciarista que só faço servidor público. Não, só faço INSS administrativo. Não, só faço INSS judicial. Não, só faço custeio, que é a parte tributária. Então, a gente tem ali condições de se destacar dentro do mercado que está cada vez, né, mais complicado. Essa contínua formação e essa especialização. Então, é importante que ou o escritório boutique, que é aquele que ele é especializado só numa área, ou que ele tem um pool, amigos, né, que se unem, que a gente chama, né, que são cada um especialista numa área, um indica para o outro, ou se ele for maior, que ele consiga manter esses núcleos, porque cada vez mais o cliente quer essa especialização. Então, naquele momento eu vi isso e a gente também passou a diversificar e tudo e criar outros leques de oportunidades ali para a clientela que a gente tinha. Dentro disso, já que você fez curso voltado para essa área, e eu sei que a maioria das pessoas não sabe de nada sobre essa administração, até mais voltada para o marketing, tratar o escritório como uma empresa, nem pode falar isso, Exato, né? é uma empresa. Mas é uma empresa, tem todos os moldes de uma empresa, funcionamento, funcionário, caixa. E o que você conseguiu aprender e implementar que você viu que mais mudou a dinâmica do teu escritório, ou que teve alguma virada de chave lá dentro? Você tem que ter controle. Porque o que acontece? Nós, advogados, a gente vive em função do processo, dos prazos. Então, sim, a nossa roda gira em relação aos prazos. E é um dia a dia puxado, né? Porque o prazo passa na frente de tudo, a audiência, sustentação oral. É uma rotina que te exige constantemente várias medidas e elas passam na frente. E a gente esquece de olhar para a gestão. Então, é muito comum a gente se preocupar com a área principal, e temos que preocupar, que é a área fim, né? Então, o caso que eu estou tratando e ter a parte técnica, tanto material, né, do fundo, como também a processual, mas o tempo vai passando e às vezes a gente não se organiza em termos de organização. Então... Institucional. Seja pequenininho, você pode ser uma pessoa só. Mas você ter controle, você ter foco, você ter planejamento estratégico. Quem não planeja, isso vale para a nossa carreira pessoal e vale também no trabalho coletivo. Então, algo que foi a virada de chave foi essa percepção da necessidade de ter esse planejamento estratégico dentro da instituição. No planejamento estratégico, força você a revisitar quais são sua missão, visão, valores, onde você quer chegar. Longo prazo, isso ainda médio, é importante curto. Estabelecer visão, valores. É importante para você se perceber dentro de uma instituição. Né? Ou seja, para muitas vezes aquilo fica aquela coisinha no quadrinho na parede, né? Não, tem que inventar um negócio legal, porque quem chegar aqui vai ver. Não, eu tô falando no sentido profundo mesmo, de você... Cada empresa, ela tem uma pegada. Saber por que você existe quanto empresa. E é importante todos estarem remando no mesmo sentido, né? Então, você conseguir estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, né? Isso dá o diferencial. Aí, nessas metas, você vai ter que identificar todos esses pontos. Então, na minha parte de processos, olha, a gente quer aqui agora ter uma meta de dar entrada nos prazos com 24 horas de antecedência para ter um controle. Eu quero que a leitura de diário seja assim, assim, assim. Então, a gente vai revendo as rotinas, né? Identificando gargalos, que são situações que às vezes você tem retrabalho na empresa, né? Ou, às vezes, situações que você precisa de mais capacitação ou de repente, uma ferramenta de gestão, né? Porque é muito importante você ter ferramenta de controle de prazo, isso tudo está muito... Mas tu coloca que a gente que se identifica esse gargalo, essas necessidades, construindo esse olhar mais institucional. Exatamente. Então, é você olhar o escritório com foco, claro, na parte jurídica, que é o nosso principal, mas também no negócio. E pode ser de uma pessoa.
né? Mas que Você ele tem que tenha... gerir uma empresa e é uma empresa técnica, ou seja, você tem que se Isso, preocupar com o direito isso. e com uma Será que eu estou parte... sabendo cobrar direito? Será que eu estou tendo retrabalho? Então, são vários pontos que é constante. Todo ano você tem que rever. Então, foi essa a virada, e com isso, você tem que ter um pouco, às vezes, de ousadia. Eu mesma tive, fui previdenciário. Eu lembro que meu primeiro atendimento eu não tinha quem tirar dúvida, né? Mas vai, mete as caras, estuda. E aí, com isso, o que aconteceu? Eu comecei, então, a lecionar na área, comecei a dar palestra, comecei a Na entrar área previdenciária? na área previdenciária, institutos, associações, fiz livro. Meu livro já foi citado pelo Supremo 4 vezes. O direito Legal. previdenciário, o princípio da vedação. Aí você vai se tornando uma referência. Agora, para se tornar uma referência na área, requer muito estudo. Você também tem que se expor. Em que medida? Né? Você está contribuindo com palestras, com aulas, com artigos jurídicos. Né? E eu entendo que o conhecimento é algo que a gente tem mesmo que divulgar. Né? A gente tem que... vai ao encontro, não é? De um avanço civilizatório, você poder dividir e a gente pensar juntos e estar sempre aprendendo. Eu nesse ponto, assim, eu gosto muito de continuar sempre estudando, sempre aprendendo com os outros, né? Com as outras pessoas. E isso envolve tanto na parte de gestão, quanto na minha profissão, né? Quanto na parte acadêmica. Então, é esse contexto todo. Aí, fiz o mestrado, casei, parei para ter filho, né? Continuei trabalhando, mas Exige aí... uma demanda ali essa é de uma coisa tempo. que nós mulheres, às vezes, a gente tem aí esse desafio, né? Biologicamente, a gente acaba tendo... Sim. Né, esse resguardo e tudo mais, mas foi muito tranquilo, assim, algo que não me prejudicou, mas claro que é um novo desafio. Ser mãe é algo que transforma a gente completamente. Traz uma maturidade, a gente vê que problema sério mesmo é filho doente, né? Então, assim, aquelas vezes uns desespero que eu tinha. Ai, meu Deus, tem que resolver isso hoje no escritório. Calma, tudo dá certo. Isso é muito pequenininho. As coisas do escritório ficaram mais fáceis, então. Fica mais fácil. Então, hoje... agora, sim, a gente sempre se cobra, né? Mãe que trabalha muito, que nem eu faço, a gente está sempre se cobrando, mas eu procuro tentar sempre equilibrar tempo para a família, né? Tempo para trabalho. Meu marido também é super bacana, sempre me incentiva muito. Advogado também? Não, graças a Deus, é outra área. Para mudar o assunto, né? Meu marido é empresário e aí é legal, porque também aí ele, né, a área dele é outra de móveis, de design. É legal que aí tem outros temas, né? Minha sogra também é da área de arquitetura. Então, é bem bacana isso. E aí eu fui assumindo algumas funções. Fui conselheira da OAB há alguns anos, assumi a presidência da Comissão de Previdenciário. Nessa oportunidade, a gente pôde atuar muito, inclusive na discussão da reforma da Previdência, depois no Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que eu sou presidente, também na Associação Brasileira da Advocacia Previdenciária. Então, eu gosto muito desse trabalho coletivo, da gente poder ajudar a transformar o país, né? Nós, juristas, contribuindo para esse processo civilizatório, para o Estado Democrático de Direito. E aí eu tenho, então, essas multifunções, várias áreas, e agora, recentemente, aí estou trabalhando para essa nova possibilidade das eleições da OAB, né, que serão agora em novembro. Eu estou me colocando como pré-candidata e acho que vai ser um Já é desafio bem... oficial? É que nem a parte da política normal que a gente tem. Tem um período que se pode se dizer candidato, autorizado, é isso? Pelas regras da OAB, tem até no Conselho Federal, né? Tem um prazo para estabelecerem as chapas, né? Então, tem lá, novembro, vai contar para trás ali o estabelecimento do prazo para montar a comissão eleitoral e montar chapas, né? O legal do trabalho da ordem é que é um trabalho coletivo mesmo. A gente tem que trazer... Porque a chapa é gigante, né? É gigante, né? Então, são ali 100 conselheiros, você contando, né? Assim, o número arredondado. Você tem que trazer pessoas que queiram contribuir, é um trabalho voluntário, das diferentes matizes, das diferentes áreas, diferentes formas, né? Especializações, né? Então, a gente tem que conseguir fazer esse grupo bem representativo. 100 chapas
Desculpa, sem... Tem sem conselheiros, comissões. são os conselheiros, tem diretores, tem os conselheiros federais, que são os representantes do DF no Conselho Federal. Então, é uma chapa que tem que compor tudo isso. Dentro da ordem, depois também tem as comissões temáticas. Nas que é o comissões... presidente que é pré-selecionado agora, né? Durante essa campanha, se já vai... Não. Aí o que acontece? As comissões são nomeadas depois, né, da posse ali do... Então, aí são definidas as comissões. Os conselheiros, a diretoria, o Conselho Federal já tem que estar tudo dentro de uma chapa. Essa chapa ela tem que ter suas propostas, né? E todos são candidatos. Então, é um trabalho muito bacana, porque envolve você dialogar muito com as pessoas, conseguir trazer essas diferentes posições, Você né, tem que ter opiniões. um poder de conversão, poder político ali grande de dialogar Muito com... de diálogo. E ainda tem 13 subseções, que também vão ter os seus presidentes, diretorias e algumas têm conselhos, que são ali, a gente tem Ceilândia, Sobradinho, Samambaia. Então, a gente também tem todas essas regiões aí, a gente vai ter, vão ter grupos em que a gente vai fazer também essas trocas e essas discussões para ter os candidatos. Então, é um trabalho bacana, é um trabalho... Dá trabalho, mas é maravilhoso, assim. Eu gosto muito de gente, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de aprender com as pessoas. Uma coisa que já que a gente entrou nesse tema de OAB, eu vi a questão da greve. Sim. Para mim, enfim, eu sou novo ainda dentro do direito, mas eu nunca tinha presenciado uma greve da OAB e nunca tinha visto nem notícia nem em outros estados. Tu consegue comentar um pouco sobre isso? Ou... Acho ótimo você perguntar sobre isso, até porque ontem eu fui vítima de uma notícia falsa em relação ao meu escritório sobre a greve. Eu acho que aqui é o espaço da gente esclarecer. O que acontece? Os funcionários da ordem têm vários bem antigos, né? E lá dentro tem plano de carreira, lá tem, né, os acordos coletivos. E a informação que eu tive foi que os trabalhadores já estão, desde 2019, tendo dificuldades com a gestão atual em relação ao cumprimento dos acordos coletivos, que é aquela regra interna entre empregado e empregador. Paralelo a isso, no ano da pandemia, em 2020, ali no auge da pandemia, também tiveram demissões coletivas, né? 44 trabalhadores demitidos. Aí tem discussões, vários processos na Justiça do Trabalho de alguns desses servidores pedindo reintegração, alegando que não houve o cumprimento do processo administrativo disciplinar que deve ter na demissão, de acordo com o regimento lá deles interno, acordo coletivo e plano de carreira. Discussões sobre progressões, né? Porque tem lá sobre de mérito e antiguidade, isso não foi cumprido. Então, dentro da ordem, tem ocorrido ali já há alguns anos um cenário muito complicado nessa gestão da ordem com seus funcionários, né? E aí, após vários descumprimentos dessas regras, né, trabalhistas, os trabalhadores entraram em greve. É um direito legítimo, né? Toda greve vai ser analisada a sua legalidade. E nós não somos os advogados do sindicato, né? Embora a gente já tenha sido há muitos anos atrás, a gente até tem alguns processos antigos individuais de algumas pessoas, porque a gente é da área trabalhista e sindicato, então a gente conhece todo mundo e tudo. E aí, o que aconteceu? Criaram uma notícia falsa, dizendo que o meu escritório estaria incentivando os trabalhadores a entrarem com ação, com a greve. Sendo que nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Essa discussão da greve é de acordo com o descumprimento de regras, que é o que os gestores da ordem devem se concentrar. E aí, qual foi a manobra que fizeram? Foram no meu escritório, sabe-se lá como, conseguiram as informações de quem entra e quem sai no meu escritório. Caramba. E aí é violação, você sabe que você é estudante de direito,
né, da inviolabilidade do escritório, sigilo profissional, e botaram no jornal assim, diretor do sindicato vai ao escritório 7 vezes antes da greve, querendo dizer que isso seria, que a gente teria alguma coisa a ver com isso. A gente não tem nada a ver com isso. Só que o diretor atual, como já foi cliente nosso lá atrás, né? Tempos em tempos ele vai lá. Ele é amigo, inclusive, de um dos diretores lá nossos, né? Amigo pessoal. Então, quiseram criar de uma forma artificial uma ligação de uma coisa que não tem nada a ver. E me desculpe, fazendo isso, diz respeito, inclusive, ao direito sagrado dos trabalhadores de fazer greve. Como se a greve não tivesse significado nenhum. Quanto qualquer pessoa que queira, é só ir lá ouvir o que os servidores estão falando, que, inclusive, Alan, a situação está muito crítica. Existem, inclusive, denúncias sérias no Ministério Público do Trabalho. Isso é público, não sou eu que estou inventando. Poxa, então, complicado, né? Pô, a OAB... E é a OAB que tem que dar o exemplo. Sim, exatamente. Né, dos direitos humanos. E tem várias denúncias de assédio moral, assédio sexual, coisas horrorosas que eu nem quero entrar aqui e nem culpar ninguém, porque não é aqui o meu papel. Eu, como pretendente aqui, né, de ser gestora, me preocupo porque amo a casa, amo a ordem e me sinto triste de ver o que está acontecendo. Agora, querer usar uma cortina de fumaça num problema sério que está acontecendo com os trabalhadores, para dizer que isso tem cunho político, me desculpe, é política rasteira, eu não vou aceitar isso. Nós vamos tomar as devidas medidas, né? Nós estamos apurando como é que conseguiram os dados do nosso escritório, nós não temos absolutamente nada a ver com a greve, certo? Embora reconheçamos que é um direito legítimo, constitucional deles fazerem, e acho que o foco tem que ser nisso. O foco é gestão, o que vocês estão fazendo para resolver o problema com os seus servidores e não tentar atribuir para uma pré-candidata porque o diretor um dia foi no escritório. Não tem absolutamente nada a ver. Então, fiquei muito chateada, me senti desrespeitada. Como... Na pré-candidatura já está assim. E é muito triste, sabe por quê? Aí eu quero falar uma coisa. Quando eu resolvi ser pré-candidata, eu tenho muitos amigos, né? Muitos. Graças a Deus, eu tenho muitos amigos que é a família que a gente escolhe. As pessoas, tá aí, você tem certeza que você vai entrar nisso? Porque é tanta baixaria, vão falar de você, vão inventar coisas. Você... Falei, gente, eu não devo nada a ninguém, tenho um propósito que é ajudar a classe, acho que tive uma oportunidade, né, de nascer numa família de juristas, de crescer, de poder ter o meu desempenho pessoal. Hoje sou realizada e acho que agora é minha hora de contribuir. Né? Nós temos uma advocacia que está necessitada, tem uma advocacia que está precisando de avanços, e acho que eu posso colaborar e me sinto preparada para isso. Aí todo mundo, mas vai ter muita baixaria. E aí você vê o quê? Já pré-candidata já começa a ter esse tipo de situação. Agora, já está quente desse jeito na pré-candidatura. Pois é, agora sim. Não é a tônica que eu gosto. Eu acho que uma campanha ela tem que ser propositiva. Nós estamos numa pandemia, isso é desrespeitoso, inclusive, com a classe, certo? Advogado é uma pessoa inteligente. Advogado é uma pessoa crítica. Nós devemos respeitá-los e nós devemos ouvi-los e engajá-los para que eles possam voltar para sua casa. Porque o que acontece hoje é que há uma indiferença. Tem muita gente que para que OAB? Não preciso dela, não me atende em nada. Mas a ordem é a casa da gente. Eu já ouvi isso de muitos advogados. Já. Então, a gente precisa recuperar esse elo. A ordem ela tem que ser o espaço de diálogo, a casa do advogado. É onde lá ele vai ter espaço para formação, que nós temos a Escola Superior de Advocacia. É onde ele vai ter infraestrutura, que é um outro ponto muito delicado, até porque agora a gente tem um cenário que a pandemia ressaltou muito, que é, né, a justiça online, que nós estamos ali com várias violações de prerrogativas, várias violações ali sérias que nós teremos que nos reinventar e nos posicionarmos institucionalmente para defender os advogados, né? Então, penso que a gente tem que fazer um trabalho de resgate institucional. A ordem, ela sempre teve um papel muito importante no país, ela é uma das instituições mais bem avaliadas, né? Ela sempre foi o para-choque ali no momento de dificuldades na ditadura. Sim, né? É porque não é só
o conselho de classe, não é só um órgão de classe. Tem um né? papel social. Tem um papel social. A advocacia tem uma função social relevante, né? Então, acredito... Até a palavra que o pessoal gosta, né? Para manutenção do Estado democrático Exato. de direito. Mas não é palavra que gosta, isso é muito sério. Sim, claro. Porque o que acontece é que quando a gente tem os políticos que passam, uma hora direita, uma hora esquerda, as entidades ficam. Então, nós precisamos ter entidades da sociedade civil que consigam, de uma forma apartidária, mas com representatividade e com, no nosso caso da ordem, né, preocupação com respeito da Constituição, com o Estado Democrático de Direito, poder fazer a voz do cidadão. Uhum. Então, é um papel muito, muito relevante que acho que está apequenado. E nós precisamos resgatar isso. E a gente só resgata como? Trazendo a advocacia para a casa dela, mostrando que todos os advogados são importantes e que a nossa classe tem que estar unida, porque quanto mais forte nós tivermos, nós que somos os profissionais que instrumentalizamos os direitos das pessoas, nós transformamos as realidades. Se nós estivermos enfraquecidos, o cidadão também vai estar, a sociedade também estará. É um prejuízo para toda a sociedade. Então, eu acredito que agora é um momento de união. Se nenhum advogado está protegido, como que ele vai conseguir defender alguém? Então, nós temos as nossas prerrogativas que não existem à toa, né? Elas existem exatamente porque nós temos uma função pública, inclusive, e nesse ponto, essas prerrogativas devem ser assim muito cuidadas. E é a ordem que tem que fazer a linha de frente, porque o advogado, às vezes, ele não consegue sozinho, ele se expõe. Então, nós temos que estar junto do advogado, da advogada, no dia a dia. É só uma pessoa contra o Estado inteiro. O sistema. O sistema. Né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que vir como para-choque mesmo e criar soluções. Temos que pensar em mercado, criar novos mercados, temos que pensar em aperfeiçoamento. Então, são várias medidas. E é por isso que eu estou animada em trazer aqui um viés propositivo com pessoas que estejam interessadas aí, pessoas de bem, que estão interessadas nesse mesmo propósito. E, assim, fico triste com esses episódios que acontecem, mas acredito que a energia boa, positiva, ela fala aí mais alto e a gente não vai ficar entrando nessas questões, não. Já que tu tá falando de OAB e de possíveis medidas, uma das coisas que eu percebo que choca bastante a jovem advocacia, né, é a questão da publicidade. E até está sendo... Isso é discutido na OAB nacionalmente, tanto na cadeia federal quanto pontualmente ali em vários estados. Uhum. Como que tu vê essa questão da publicidade que a gente tem hoje, né? Que de certa forma a gente tem muita restrição, enquanto a gente, para quem não sabe, o advogado ele não pode fazer uma publicidade expressa com o intuito de vendas, né? E como que você vê isso? Porque falar em portar um cartão, né, físico e entregar... Em pandemia. Em pandemia é um negócio muito do século passado, né? Então, qual é a tua Alain, é um visão tema que eu me preocupo muito. E até, coincidentemente, hoje à noite eu estou fazendo uma live sobre esse tema. Com uma advogada muito inteligente, que trata muito desse tema, né, da publicidade. Ela é muito atuante nas redes sociais e faz parte de um grupo de outros advogados que também querem, né, discutir liberdade também. essa temática. E eu me preocupo muito com esse tema e acho que precisa de uma modernização. Uhum. Em que sentido? O direito, ele tem que acompanhar as mudanças da realidade. Isso é uma coisa básica que a gente aprende na faculdade, né? As leis são mudadas, etc. E essas regras internas que envolvem o código de ética da ordem também devem ser atualizados e modernizados. O que acontece? Eu entendo que hoje há uma restrição excessiva à publicidade, né, da advocacia como um todo. E é possível, sim, a gente trazer esses regramentos tudo para o século atual, não sei se essa coisa está desatualizada, sem ferir a ética. Né? Por quê? O que o advogado não pode fazer? Ele não pode ele ficar incentivando a lead. Vem aqui no meu escritório, compre um, leve dois. Juros abusivos, se você comprou vem seu aqui carro me fazer propaganda. Né? Mas não é isso que a gente está conversando.
A gente está falando em utilizar um espaço democrático, que é a internet, nos vários canais existentes, para informação. Nós lidamos com informação. Então, vai ao encontro, inclusive, do interesse social que a população tem informação. O Brasil ainda tem muito direito violado. Querer que o advogado não possa se comunicar pelos meios digitais... Pois é, porque algum setor, eu não vi em qual estado ou em qual esfera da OAB, mas houve uma proibição de publicidade até de informativos. Se o advogado estava fazendo subiu um anúncio no Instagram, por exemplo, de alguma informação sobre direito do trabalho. Ele disse, você tem direito a XYZ. Ele não podia, porque era um anúncio. Inclusive, tem um parecer aqui da OABDF, o atual, né, que é aplicado pelo TED, que é, né, o nosso Tribunal de Ética, que é super rígido, super restritivo. Né? Existe no Conselho Federal proposta de alterações e mudanças, mas ainda está em fase de discussão. Mas eu acredito que é uma pauta em que eu tenho muito, muito interesse em atuar para a gente poder modernizar isso e dar voz mesmo. Isso é muito importante, inclusive, para a advocacia iniciante. Porque o que acontece é assim, fala assim, porque os grandes escritórios vão patrocinar e vão dominar. Não é verdade, porque hoje o que dá... Essa discussão acaba desaguando nisso aí. Umas pessoas falam que, beleza, se tu permitir anúncio, os grandes escritórios vão poder, né, subir anúncio porque tem mais recurso, e o cara que é pequeno vai continuar na mesma situação. Não é verdade. O outro lado fala que, cara, eu não tinha nenhuma possibilidade, agora eu posso fazer minha advocacia, posso começar. Até porque não é isso que traz cliente. Sim. O que traz cliente? É a confiança, não é? Não traz muito mais vendas. Não é muito mais confiança você poder estar falando uma informação e aí a pessoa viu a sua informação, se sentiu confiante. Olha, eu quero esse advogado, quero esse advogado. Não é? Se identificou do que é porque um escritório postou lá e saiu em primeiro lugar do ranking. Então, assim, acho que são conceitos que ficam tabus, e aí, por conta disso, não se discute e não melhora a regra. Então, dentro, né, das discussões que a gente tem feito sobre esse tema, nós estamos construindo aí propostas nesse sentido, da gente poder flexibilizar mais, sempre com ética, né? Sempre respeitando, né, todo esse viés importante, necessário que a gente tem, né, da nossa área e tal, mas utilizando, sim, as ferramentas que são democráticas. Porque sem ética também, se soltar o freio, você pode acabar estimulando muita litigância. Claro, e é isso que não pode. Porque, assim, se abrir, eu, por exemplo, o que eu iria fazer? Achei uma brecha em algum lugar. Cara, vou captar gente o quanto eu puder para entrar com essa ação, porque eu sei que vai dar certo. Né? Então você pode... E isso acontecendo com várias pessoas... A gente tem que identificar os excessos, sim, os limites. Então, é autorizar com os limites, e não proibir com exceções. Sim. Eu acho que é o inverso que a gente tem que fazer. E trazer para o debate, temos que ouvir. O que a advocacia quer? O que ela espera? Como nós podemos conciliar? Né? E a gente conseguir manter toda a ética profissional, mas sim, modernizando. Trazendo aí, né, uma abertura maior em relação a essa comunicação da advocacia. Pô, mas o direito tem essa questão da tradicionalidade, né? A gente... Enfim, talvez pelo fato de ser direito, a gente acompanha a sociedade muda, a lei muda. Mas aí vem a pandemia, olha o que ela fez. Forçou a gente fazer o quê? Novo normal, tecnologia. Novo normal. O que ela falou? O que os tribunais todos aí, a advocacia está indignada e com razão, sem audiência e tudo, mas tem feito? Tudo online. Sim. A vida força. Então, eu tô dizendo o seguinte... E como forçou, né? Atualize, modernize. Aí entra num ponto muito legal que a gente pode conversar um pouco, que é a advocacia 4.0. Olha aí, é um negócio que é futuro. Bacana. Nós temos que pensar futuro. Qual é o futuro? Qual é o futuro da advocacia? Quais são os mercados, os nichos de mercados? Quais são as ferramentas? Como o cliente está indo para onde? Né? Eu estou tendo uma substituição de pessoas por máquinas. Até quanto na advocacia? Porque tem ocorrido isso com os profissionais. A última pesquisa que eu vi dizia que um terço das atividades do advogados poderiam ser substituídas
agora por tecnologia. Isso, porque nós estamos tendo a inteligência artificial. Os tribunais superiores todos já estão lá. Vitor, Sócrates, cada tribunal tem um. A advocacia está preparada. Trabalha muito mais rápido do que os profissionais. E a advocacia está preparada para isso? Ela está sabendo como driblar a máquina? Com certeza, acho que não. Uma vez lá no escritório, ano passado, a gente até fez um curso muito legal de capacitação. Lá no escritório, constantemente, a gente faz esse curso de capacitação. E aí, a gente fez um curso exatamente nisso. Mostrando assim, olha, como você vai fazer agora o seu recurso para o Tribunal Superior, sendo que é uma máquina que vai olhar? Pois é. Será que a advocacia Será que não é o momento da ordem também? Trazer inteligência artificial para os advogados terem disponíveis, para ele ter igualdade de armas com outras entidades que vão ter? Porque eu, um advogado que acabei de me formar, eu não vou ter. Eu vou ter que ir lá ficar fazendo pesquisa de jurisprudência na mão, e o outro lá vai apertar o botão, ó. 20 segundos, ele tem todos os julgados. Não é? Inclusive probabilidade. Tem programa que te fornece a probabilidade de você ganhar ou perder. Isso. Ainda te mostra as vias de você ingressar com aquilo. Isso. Então eu penso que a gente tem que aprofundar a discussão em relação a isso. E a ordem tem que se preparar para o futuro, para que ela possa conseguir ser um instrumento, ser um local de recapacitação, de instrumentalização da advocacia, de apoio, não é? Para que a gente consiga estar cada vez mais preparado para esses desafios da modernidade. A minha área mesmo, Previdência, a gente discute isso muito, da Previdência 4.0. O que tem acontecido? Substituição de trabalhadores por máquina tem feito o quê? Baixar a arrecadação da folha. Sim. Paralelamente, o que tem acontecido? Substituição de trabalhadores carteira assinada por PJ. Sim. Autônomo. Muito. Aí o que o autônomo faz? Muito dia a dia. Muitas vezes não contribui para a Previdência. Muito comum. Então eu tenho tido uma população que está envelhecendo diminuindo a arrecadação. O que isso vai acontecer? E a conta? Será que os advogados contribuem para a Previdência? A maioria... Nós somos, né, em grande parte, autônomos. Sim. Será que a gente está se protegendo em relação a situações de risco? Será que a gente está tendo esse apoio? Então, são 1000 situações que devem ser encaradas e devem ser transformadas. E eu penso que envolve até o diálogo com outras áreas. Né? Então, não é só a gente ficar fechado no nosso mundo do direito, mas compreender de que forma a modernidade nos traz novos desafios e em que medida nós estaremos preparados para tanto. Mas outro dia eu estudo um pouco sobre esse campo de modernidade do direito e tal. Aí outro dia eu entrei no mercado, fazia muito tempo que eu não ia no Extra, eu entrei no Extra e tinha um totem de autoatendimento e pagamento. Você chega lá, você passa a sua compra e paga. Aí meu primeiro pensamento, cara, que legal, que rápido. E aí você vem, tá, mas por que substituíram um caixa por um totem? Um caixa não tem inteligência nenhuma envolvida no trabalho dele. Não desrespeitando quem trabalha com caixa. Mecânico. Mas é mecânico. Ele recebe, pega uma compra, ele passa na máquina e ele diz, deu tanto. Então, é um trabalho que não envolve nenhuma inteligência, nenhuma gestão. Então, é muito fácil de ser substituído. E esse é um problema crônico no Brasil. Aí, saindo do mundo do direito geral, é isso. Como a gente tem uma deficiência escolar e de capacitação, né? O Brasil ainda é muito desigual. O que tem acontecido no mercado de trabalho? Eu não tenho tido, na mesma velocidade da tecnologia, modernização e substituição de postos de trabalho, eu não tenho tido a capacitação paralela. Então, o que acontece? Eu tenho cada vez mais, eu tenho uma camada da população que ela não tem ainda estudo nem preparo técnico suficiente para assumir os novos postos que surgem, que são mais técnicos e específicos. Então, eu vou ficando com uma camada de desempregados cada vez maior. E o desemprego, ele é um problema crônico no país, como, né, no mundo inteiro. A gente fala que é o risco da modernidade, é o desemprego. E hoje a gente consegue, dentro de políticas públicas, criar formas de capacitação da população para esses novos nichos de mercado, porque também tem áreas, agora mesmo na pandemia, tem algumas profissões, né, principalmente na área tecnológica, tem falta de profissionais. Sim. Né? Então, eu acho que o que a gente conversou na advocacia, de certa forma, faz parte de um todo, que é um desafio do país, não é só nosso específico, mas
como a nossa atividade ela é intelectual, e a própria atividade intelectual também começa a ser substituída por máquinas, a prestação de serviço, nós não podemos ficar fora dessa discussão e não podemos deixar de estar preparados para esses desafios. Sim, a gente precisa entender, e você até deixo aqui, levanto uma bola para ti enquanto professora também, porque as nossas faculdades, a gente tem uma grade de matérias que é muito similar à grade que foi criada lá com a instituição do curso de Direito, lá em 1800 e alguma coisa. Então, até hoje o direito é ensinado quase que igual a uma época que não existia nem celular. Isso, aí a gente está discutindo o ensino jurídico no Brasil, né? Que tem que ser modernizado também. Nossa, é uma necessidade grande. Aluno sai da faculdade hoje, nem imagina o que é inteligência artificial voltada para o direito. Ele sai como generalista de várias áreas do direito, ele não tem nem especialização para a área em si e não tem a formação. Aí é um trabalho também que a gente pode fazer na ordem, que é fazer como se fosse essa residência aí, né? Então, os advogados que saem da faculdade, passam na ordem de uma prova que é generalista, logo que depois tem a segunda fase que é mais específica, mais prática, né? Mas ajudar esse profissional a se encontrar. Qual é o foco, quais são os nichos, até que existe com psicólogos também, né? Mentoria, onde que ele pode se encaixar melhor, ajudá-los Porque profissão, carreira, é foco e posicionamento. É você saber onde você quer chegar e se posicionar para tanto, né? Então, qual é o seu foco? A gente sai sem foco. Eu mesmo, quando eu saí, eu não sabia ainda o que era previdenciário. Eu achei que eu fiz processo civil. Se eu tivesse lá atrás já visto que era previdenciário, eu talvez tinha adiantado algumas coisas aqui, né? Então, é importante que a gente consiga trazer, né, abraçar esse recém-formado e ajudá-lo a conseguir. Isso as faculdades poderiam se modernizar, trazendo também matérias de gestão, matérias, né, práticas, não só prática do dia a dia de processo, mas do dia a dia, mas também acho que as instituições, os institutos, as associações e também a ordem podem contribuir com essa complementação aí na formação. Você acha que a OAB conseguiria dialogar com esse público que sai da faculdade? Porque eu vejo que a OAB tem muitos cursos, alguns que não oferecem um preço tão acessível para quem acabou de se formar. Então, aí é o que você não tira a carteira, né? Seu primeiro contato ali é aquela hora que você abraça ele. Você já coloca ele ou o primeiro curso de graça, ou, entendeu? Ou já com desconto, né? Mas é esse primeiro aconchego, essa primeira... É a casa da advocacia, isso que eu tô querendo falar. A gente tem que a pessoa se sentir acolhida. Não, eu me formei, peguei minha carteira, agora eu tô perdida. Eu acho que alguns cursos gratuitos ajudariam bastante. Claro, nesse sentido, o meu primeiro curso de abraçar. Seria excelente. Gente, a OAB existe de verdade, tá aqui. Porque é algo que pode transformar completamente a carreira da pessoa. Sim. Entendeu? E fazer ela já ter um direcionamento e não, às vezes, se perder e desistir. Porque o que está acontecendo hoje, Alan, é que as pessoas estão desistindo da nossa profissão. Sim. Seja porque diminuição de clientes, seja porque a concorrência aumentou, seja porque não consegue meios e modos de advogar, né? Dificuldades financeiras, inclusive. Eu acho que o primeiro problema é porque tu passa 5 anos estudando a técnica jurídica e tu sai da faculdade, entra no mercado, se depara com o mercado, a primeira coisa que você descobre é que você precisa vender. Mas você não aprendeu a vender na faculdade. Não, e o difícil do direito é a prática. Você parar pra pensar, a faculdade é fácil. A lei tal, artigo tal... Né? Estudou pra prova, que é difícil? Eu contei um caso concreto. Porque aí mistura os institutos. Fala, meu Deus, cadê o advogado? Chama ele aqui. E aí tem a prática. Como é que faz? Não é assim? E aí tem a prática, porque entra a jurisprudência. Não é? Por isso que nas minhas provas, os alunos, assim, no final eles veem que, assim, mas eu sempre faço isso, eu tento trazer casos concretos. Porque o difícil do direito é você exatamente conseguir, na realidade fática, identificar quais são os institutos que se aplicam e qual é o instrumento, que aí é o processo. Qual ação que eu vou entrar, qual medida, viés administrativo, né, nas ações de forma geral. Qual estratégia? Olha que legal, você der aula de estratégia jurídica. Pô, e é difícil. Cara, total diferença. E é uma coisa que só depois de muitos anos... Por exemplo, eu que advogo direito coletivo.
tem uma tese. É melhor eu entrar com 10 ações iguais, 100 ações, 1000 ações iguais, ou entrar com uma coletiva? O que você acha? Vantagens e desvantagens. É melhor eu ir várias e entrar no juizado, ou eu junto todo mundo e saio do juizado? Estratégia. Na minha área previdenciária, eu tenho uma discussão, é melhor eu ir para o Tribunal Administrativo, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é o CRPS, que eu vou ter ali possibilidade de recorrer na via administrativa, ou não, estou perdendo tempo, vou logo para judicial. Estratégia. Né? Não, isso ninguém te ensina. Pois é, mas eu não poderia... Eu que sou advogada de 18 anos, eu não poderia já passar isso para os mais novos? Não poderia já facilitar isso? Inclusive, se você quer aprender esse conteúdo, arrasta pra si, tô brincando. Né? Então, são coisas assim. E aí que entra o que a gente estava conversando. É onde tem tido espaço os advogados que conseguem trazer isso para as redes sociais. Você pode ver... Né? Vários colegas nossos que têm muitos seguidores, porque conseguem fazer uma comunidade, conseguem fazer ali um diálogo prático, vivencial, uma troca. Eu vejo o Euro Júnior. Sim. Cara, ele basicamente ele fala de... Ele tem toda a técnica de empresarial, traz isso pro direito e a galera ama ver aquilo porque nunca viu. Isso, mostra que é uma deficiência. Sim, e tudo que ele fala na nossa formação. É uma linguagem empresarial total ali. Tá só pegando, aplicando pra linguagem do direito. Claro, colocando a experiência dele, os testes dele e tal. Lógico. Mas, assim, se vê que a gente tem uma deficiência muito grande, né? Então é isso, acho que a gente tem que reinventar, renovar, sabe? Eu acho que não é porque o direito ele é conservador e ele tem que ser alguns pontos, porque a gente está lidando com direitos e tem, obviamente... garantias constitucionais, coisas que são muito sérias, não pode ficar trocando toda hora, são situações de avanços civilizatórios, mas nós precisamos modernizar. Nós precisamos, e aí todas as áreas, na advocacia, na academia, na ordem, nos institutos, nas associações, aprimorar o diálogo, que isso é muito importante. O Brasil está precisando de diálogo. Nós estamos numa sociedade doente. Que não ou você pode é direita, dialogar, você é esquerda, os debates são superficiais. E se né? tu fala uma palavra que parece uma palavra de algum dos lados... Isso, aí você já é rotulado, já não te escuta. Você é comunista ou qualquer coisa do Então, tipo. eu penso que a gente tem que conseguir avançar para algo suprapartidário, porque o ser humano, ele está acima disso. Você tem pessoas de bem na direita, na esquerda... Né? Então, assim, a gente tem que resgatar a essência, que é esse trabalho para uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais justa, que aí entra a nossa área nos juristas, né? Então, eu penso que é um caminhar coletivo, mas que é plenamente possível e deve ser feito. E nós temos que ter coragem para enfrentar os desafios. Muita coragem pelo visto, né? Mas você sabe que é uma coragem que a gente... de certa forma, se encoraja com as pessoas que estão ladeando a gente. Então, se a gente tiver um grupo coeso, pessoas de bem unidas, um ajuda o outro, um cai um dia, o outro levanta, eu acredito muito nisso, que o trabalho é coletivo, é de diálogo e de construção. Já que a gente falou de tecnologia, e você falou que implementou várias coisas no seu escritório, técnica, gestão, coisa e tal, eu queria saber se tu considera que o teu escritório teve crescimento, você falou que teve um crescimento, mais por conta da gestão ou mais por conta da tecnologia que tu conseguiu implementar? Como que foi isso? A tecnologia é suporte para a gestão. Entendeu? Por quê? Vamos supor, a tecnologia ela traz ferramentas de controle. Tu pode falar o que tu usa lá, assim, de termos práticos? E de otimização do tempo. Né? Então, por exemplo, a gente criou um sistema interno de acompanhamento dos processos. Então... todo o processo tem OS, vai estar cadastrado, ele vai estar digitalizado. Uma pessoa ligou, vai estar cadastrado, porque aí no outro dia, se outro atender, lá já vai estar direitinho o que está, né? Então, o controle da leitura, o diário vai ser copiado e colado ali. Então, você tenta se organizar através de ferramentas. Aí, por exemplo, uma coisa que a gente também não pensa quando vai criar um escritório, ferramentas de gestão na parte contábil, financeira, né? Então... será que eu estou conseguindo medir? Algumas empresas ainda têm timesheet, né? Que é o seu tempo, quanto custa a sua hora, né? Porque a empresa é mais evoluída nesse sentido. Você só consegue entender isso quando você consegue mensurar.
mensurar o nosso trabalho é difícil, porque é uma atividade intelectual. Então, por exemplo, eu posso ter um advogado que passou 10 horas num processo e outro que passou 10 horas fazendo 5 processos. Porque tinha lá uma petição super complexa, um recurso difícil, e o outro tinha 5 petições simples. Mais simples. Né? Então, como eu mensurar? Quem trabalhou mais? Né? É difícil. E eu digo pra você que eu também... Não vou nem perguntar quanto custa a sua hora, porque se falar aquilo, a gente já sabe que não consegue pagar. Não, mas é algo... Não é isso não, mas é algo que a gente toda hora se reinventa. Eu sou muito, assim, às vezes, agoniada, querendo resolver tudo. Uma vez um sócio meu falou assim, Thaís, você nunca vai fechar a porta do escritório e vai estar tudo resolvido. Né? Então tem que ter calma também. Às vezes a gente consegue arrumar um pedaço hoje e sempre melhora. Esse ano mesmo a gente contratou uma consultoria. Já com foco na pandemia? Não, eu senti que estava na hora de renovar. E aí eu contratei uma consultoria só de administração de escritório para poder rever todos os nossos... Rever tudo. Entendi. Não estou falando certo ou errado aqui. Aqui tá podendo melhorar aqui. Daquele tipo que entra lá, fica no são teu consultores que vão acompanhando. Um vendo a parte de finanças, o outro vendo a parte de planejamento estratégico, outro de processo, outro de recursos humanos, né? Então, a gente também tem que ter humildade de rever e melhorar e saber que sempre é um processo, porque às vezes as coisas acontecem. Por exemplo, a pandemia, ela trouxe dificuldades que às vezes a gente não pensava. E, por outro lado, também trouxe outras facilidades. Então, o tal do home office, que era algo que a gente já sabia que vinha, já era uma tendência, a pandemia veio e atropelou. Né? Não teve tempo de ninguém se adaptar. E fazer audiência, sustentação oral. E eu me preocupo muito com isso, porque eu já sentia pelo volume no judiciário, o humano cada vez mais distante, né, do volume. E aí, agora você não é uma máquina, você não consegue nem o olho no olho ali direito. Muitas vezes você não consegue acesso, que é um outro ponto que a gente tem que trabalhar. E tu não sabe se tu tá conectado ali de fato, se o teu diálogo, se a tua sustentação oral tá conseguindo alcançar de fato aquele magistrado, né? Então é uma nova realidade, o pessoal fala agora o novo normal, que traz aí novos desafios, né? Então, às vezes, um formato que você já tinha, agora não, tem que rever tudo de novo, né? E aí é importante a gente identificar como isso representa em vários, porque às vezes um escritório que tem estrutura, a pandemia foi bom. Para um outro, um advogado que usava, por exemplo, as salas da OAB para advogar, com os tribunais fechados, foi horrível. Sim. Então, eu teria que criar o quê? Salas para porque a sala da OAB não tem suporte, né? Para se fazer uma audiência online. Exatamente. Então, eu tenho que modernizar isso. De fato. Então, são esses desafios que a realidade ela vai constantemente transformando e a gente tem que ter esse olhar para fora e olhar para dentro, né? O que está acontecendo fora e o que a gente pode fazer dentro. Isso envolve tudo. Dentro da sua casa, dentro do seu escritório, dentro da instituição que você pertence. Caramba, e eu tinha uma pergunta para te fazer em algum lugar aqui anotando aí. Dos meus rabis, que eu fico anotando aqui, mas eu me perco nesse negócio. E se... Tá, um cenário ouro aí nessa tua corrida para a OAB. Estando lá dentro, o que tu já consegue vislumbrar algo que você tem que dialogar primeiro, procurar trabalhar primeiramente? O que você vê que é a maior necessidade hoje do advogado até dentro da instituição? É claro que a gente já tem algumas visões do que já pode ser mudado e transformado. Ou não pode falar porque... Mas ainda é pré-campanha, não pode falar nada. Mas o que eu posso dizer e adiantar, primeiro é dar espaço. A ordem tem que ser aberta. É um trabalho voluntário. Então, é dar espaço para quem quer trabalhar. Espaço para todos. Mulheres, homens, negros, brancos, para todos que queiram. Então, ter efetivamente um espaço democrático. Dar voz, certo? Não números, mas voz. Então, o primeiro passa por aí. E fazer construções dentro de um processo democrático internamente, muita transparência na gestão. É legal que essa minha expertise que eu tive que fazer, de estudar administração de escritório e tudo mais, me trouxe muito essa visão. É importante ter na ordem uma gestão profissionalizada mesmo, com transparência absoluta. Talvez discutir algumas coisas como orçamento participativo,
né? Temos que dialogar. Acho que ter audiências públicas constantes para ouvir também o que a advocacia quer. Então, primeiro, ser esse espaço aberto e democrático. Acho que passa primeiro por aí. E aí, dentro dos vários nichos, das várias situações que a gente tem na parte de formação da ESA, da estruturação dos escritórios modelos ESA é dos a advogados, Escola Superior de Advocacia. Então, aí a gente vai tendo ali, né? Vai criando propostas para cada uma dessas situações, né? Que a gente vai ter condições de apresentá-las no momento correto, não é agora. Mas não dá carta pro adversário, né? Não, mas não é nem isso, não. É porque é algo informação mesmo. Se a gente quer fazer algo verdadeiro, algo que seja representativo, tem que ser construído a várias mãos. E isso está sendo feito ouvindo e trazendo essas pessoas que querem contribuir. Então, estando na ordem, a diretriz é ter uma ordem voltada para a advocacia, uma ordem austera, transparente, né, que tem ali toda a gestão, o orçamento, isso muito bem controlado, muito bem definido, muito bem demonstrado com instrumento de transparência. Um trabalho de resgate, né, da instituição como entidade importante na defesa da Constituição de Estado Democrático de Direito. Eu acho que a gente tem que fazer isso, e aí só faz dando voz também para a advocacia. Então, eu acho que passa por aí, sabe? E é um trabalho coletivo que a gente tem que conseguir ligar esses pontos dentro de um propósito maior e, claro, de forma partidária, né? De forma que a gente consiga ir na essência das coisas, tentar ver o outro lado, empatia, né? E tem uma parte muito importante, que é a parte da assistência aos advogados, que acho que esse tema solidariedade traz muito bem, né? Que é ser e ter apoio efetivo para o dia a dia da advocacia, seja com a parte de saúde, de previdência, né? De estruturação. Agora, na pandemia mesmo, a gente tem tido ali algo que já refletia o que já existia, mas intensificou, que é a dificuldade financeira. Então, abertura de crédito, né? Ajuda, às vezes, inclusive, material de algumas, né? Que a gente pode fazer pela Caixa de Assistência. Então, Mas você fala isso dentro da OAB? É porque a OAB, ela tem a Caixa de Assistência. Que ela tem esse viés, né? De dar suporte à advocacia. Mas pode chegar a esse nível de abrir crédito? Não, ela pode fazer convênios, né? Entendi. Com instituições e tal. Então, é facilitar, é ser um apoio, né? Por exemplo, rede de descontos, isso tudo a gente já tem alguma medida e pode ser aprimorado. Por né? exemplo, crédito para abrir um estúdio de audiências virtuais. Dá para fazer muita coisa, né? É só a gente querer e arregaçar as mangas que faz, né? A advocacia, ela tem um prestígio importante e deve ser mantida. Hoje ela está sendo apequenada. Hoje, ser advogado não tem mais o mesmo respeito e glamour que antes tinha. E tem que ter, nós somos muito importantes. Tem um livrinho que eu achei muito interessante, que é Como os Advogados Salvaram o Mundo. Já leu ele? Não. É bem interessante. Ele mostra que em todos os momentos históricos da humanidade, aí vai lá, Grécia, Egito, sempre nós estávamos por trás. Por quê? Porque a nossa missão de transformação da realidade, de avanço civilizatório, sempre tem para avançar, alguém tem que dar a ideia da lei, como é que faz, qual é o instrumento, resgate, defesa de direitos. Né? Então, a gente tem esse papel relevante. Se fala que onde existe sociedade, aí existirá o direito, né? Então, se existe sociedade, existe o direito, necessariamente tem que existir alguém para movimentar esse direito. Um operador do direito. Um operador do direito, né? Então, a gente fala que a nossa profissão é muito inerente à criação da sociedade. E até quando entra nesse cenário, a máquina vai substituir o advogado, que não sei o quê. Cara, calma. É impossível, A gente sempre vai ter problemas. Sim. A sociedade vai mudar, os problemas vão mudar. Então vai sempre ter que existir alguém, nem que seja para dar o play na máquina, para dizer, agora você tem que olhar para cá.
A sociedade ela se torna cada vez mais complexa. A minha área mesmo, que é previdência, a gente tem estudado muito os riscos da modernidade. Uhum. Por quê? Olha só que interessante, essa pandemia. Porque a tua área dialoga muito com essa questão, né? De risco. Para que serve a minha área? Proteção de risco. Então, por exemplo, é a parte da legislação que vai cuidar das situações de risco da população, que a gente chama de seguridade social. Uhum. Saúde, assistência e previdência. Então, saúde pública, SUS, que é prevenir o risco, doença, prevenir risco, morte, né? E curar quando quando ocorre. A previdência, ela é uma modalidade contributiva, né, em que força você a contribuir, porque você normalmente não é previdente, nós não somos previdentes. Uhum. Via de regra, a gente fica pensando, porque daqui a 30 anos eu vou ficar idoso, ou então amanhã eu posso morrer, vou deixar meus filhos. Mas a gente não pensa nisso. Então, com o tempo, o Estado percebeu que ele precisava forçar uma poupança pública ali, de certa forma, porque em algum momento você vai precisar. Então, na ausência do trabalho, aquela pessoa que contribuiu para a Previdência, quando acontece uma situação de risco, que aí pode ser a morte, a idade avançada, até situações afortunadas, como maternidade, etc., mas que incapacita temporariamente para o trabalho e tal, você tem ali uma renda para sobreviver. E a assistência social é aquela para aquelas pessoas hipossuficientes que não conseguem contribuir para a Previdência. Né? Então, valor mínimo ali. Aí entra Bolsa Família, aí entra benefício de prestação contínua, que é toda a parte assistencial. O LOAS, né? Que a gente tem visto o quê? Que tem alguma coisa errada acontecendo, cada vez mais a conta da assistência aumentando e da previdência diminuindo. Então, nós vamos ter que pensar meios e modos das pessoas conseguirem vir para a previdência. E aí, por que elas estão indo para assistência? Porque elas não têm emprego, elas não têm como contribuir. Né? E aí, o que a pandemia fez? A pandemia, ela trouxe uma situação extrema de risco. Sim. Que já era risco... Tudo fechado, aí gente. você para e pensa. Olha como é que são os riscos da modernidade. Eles são globais. Um vírus na China chegou na minha casa, porque eu tive Covid dentro de casa. Na hora que eu chegou, eu fiquei viajando. Falei, caraca, o negócio da China chegou em mim. O que isso mostra pra gente? Que e não foi comprado no AliExpress. Não foi. Que o mundo é global. Nós temos que pensar mundo. Não adianta a gente só pensar no nosso e não pensar no outro. Então, ou a humanidade, de uma forma geral, o mundo percebe que os riscos hoje são globais. Os riscos são globais, eles são incalculáveis, né? Então, são desafios tão profundos da modernidade que isso, obviamente, vai resvalar no direito. Porque nós teremos que criar as soluções, né? Lógico, legislativo, mas os Alguém operadores... tem que parar para pensar nisso, né? Exatamente. Então, assim, por todo esse cenário, se fala que a gente já precisaria de... Se bem que nem teve reforma previdenciária. Teve, grave. Nos moldes que disseram que tinha que ter. A reforma da Previdência eu participei muito. Eu caí pra dentro daquele congresso. Foi? Fui. Arregacei as mangas. Conte pra nós. Nossa. Porque foi assim, eu percebi que os deputados muitas vezes não conheciam os institutos. Porque realmente é uma área muito complexa. Porque é uma área social e técnica. Né? Ninguém entrou lá, tem que eleger um advogado previdenciarista para cuidar desse... Então, o que a gente fez? Os institutos de direito previdenciário, associações, a gente se reuniu, fez estudos, notas técnicas, né? E caímos para dentro do Congresso para tentar, de uma forma apartidária, mostrar, olha, gente, aqui o instituto é assim, não é assado. Eu mesma fiz uma nota técnica. É assim, vai ficar assado. É bom ou ruim, por quê? É assim, vai ficar assado, é bom ou ruim, por quê? Só que na reforma da Previdência teve uma pressão tão grande no mercado financeiro e tudo mais para passar, sim, que a discussão era muito rasa, principalmente na mídia. Era assim, você concorda ou discorda? Sendo que foi a reforma maior da Constituição da vida nossa. Sério? A última? Foi, a maior. Né? Se você pegar o relatório lá um dos relatores da reforma, fala que foi a maior alteração da Constituição de 88 que teve até hoje. Caramba. Então, você simplesmente falar a favor ou contra, você está reduzindo uma coisa que tem milhões de mudanças. Pois é, a mídia, às vezes, a pequena situação também, porque coloca isso de forma totalmente ideológica ali. Isso, então se você falar assim, eu sou contra a reforma, então você é esquerda. Eu sou a favor, então você é direita. Você tá longe do liberalismo. Mas sabe o que eu comecei a fazer? Eu falava assim, eu sou a favor da reforma, mas não essa aqui, não isso aqui, não isso aqui, não isso aqui, não isso aqui, praticamente era quase nada. Mas pelo menos a pessoa te ouvir. E aí, o que aconteceu com a reforma? A reforma da Previdência, ela mexe com um ponto importante, que é a despesa pública. Efetivamente, é uma despesa pública elevada no Brasil. Mexe no caixa. Né? Mexe no caixa. Só que a Previdência, ela não está isolada. Você tem que mexer em receita, tem que mexer em outras
outras políticas públicas na área do trabalho, na economia e tal, porque ela está no meio dessa confusão toda, né? Então, é muito complexo você transformar as regras simplesmente sem analisar todos os reflexos. Só que essa reforma da Previdência, ela teve um viés muito financeiro. Era economizar. Sim. Eu brinco até que foi a reforma do Excel. Toda vez que a gente ia lá... Vai cortando. Eu ia lá discutir e tive a oportunidade de participar de algumas audiências públicas. Inclusive, fui a única advogada citada. Certo, Num relatório, consegui mudar uma regrinha lá, melhorar um tiquinho. O senador Tasso Gereissati muito gentilmente me citou, né? Eu mostrei para ele, na minha audiência pública, como que ficaria a situação de uma pessoa que se acidentasse uma semana antes, uma semana depois da reforma. E aí ele se impressionou como os valores caíam muito, né? Porque a grande mudança da reforma, que é só agora a população está vendo, não é nem tanto a idade mínima, que era uma grande discussão, mas o cálculo. Porque é uma reforma que mudou muito o cálculo dos benefícios. Então, nós vamos ter, a curto, médio e longo prazo, uma população que vai demorar mais para aposentar, mas vai ganhar menos. Né? E aí as regras ficaram muito rígidas de cálculo. Baixa muito. Pensão, então, por morte, ficou um horror. Né? Isso. Então, a gente, na época, foi para o Congresso para tentar mostrar, olha, aqui você está desconfigurando o Instituto e tal. Mas não conseguimos... ultrapassar muito o viés técnico, ele foi ouvido em alguns pontos, mas o financeiro foi mais forte. Porque eu lembro que, assim, eu até procuro acompanhar algumas coisas de forma superficial, mas Paulo Guedes queria economizar tanto. Então, geralmente... Era a meta de economia. Era a meta de economia. Era até engraçado. Cara, a gente precisa economizar tanto, porque senão a gente quebra. Não, e sabe o que acontecia? A gente ia lá, né? Aí, os bastidores das nossas leis. Aí a gente ia lá, excelência, aqui tem que ser assim, tem que ser assado, o instituto, os aposentados vão ganhar muito pouco, vamos rever aqui e tal, nanana. Aí eles iam lá dentro, fazia a conta. Isso aqui dá tantos bilhões. Sabe? Então, assim, teve muito esse viés, que é importante também. Porque o dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né? Só que ele não pode ser visto simplesmente só ele. A gente tem que ver o reflexo social. Porque o colchão social do país é a Seguridade Social. É onde a gente reduz desigualdade social. Porque quando eu tenho uma pessoa recebendo um Bolsa Família, eu tenho alguém que pagou para ela receber. Sim. Então, é onde é a maior redistribuição de renda do país. Então, vai ao encontro de ter uma boa gestão, administração, e aí a gente pode... Aí, para outro podcast, a gente fazer um dia, que é a gente entender os vários furos que existem em vários pontos para a gente falar que é só isso aqui. Sim. Então, eu tenho que mexer em arrecadação, tenho que mexer em fraude, tenho que mexer em gestão, tenho que mexer... São várias torneirinhas que a gente teria que mexer. Daí entra a questão da fraude. Só que o que pesou? Reduzir direitos. Foi o que na prática aconteceu. E aí, o que está acontecendo agora? Judicialização. Existem, já são 8 ADIs no Supremo discutindo as mudanças da reforma. Entendi. Então, se é constitucional, se não é. Se não é. Então, eu, inclusive, estou em algumas lá, levando alguns pareceres e tudo, para a gente tentar contribuir nessa discussão. Mas o que isso mostra? Você quer quebrar a... Não, é importante mostrar o seguinte, que até dentro do legislativo, é importante que as leis venham já bem construídas, porque senão isso vai resvalar no controle de constitucionalidade depois, né? Então, na ordem também é importante a gente trabalhar isso, ter esse diálogo com a Câmara Legislativa, com o Congresso Nacional. A OAB é sempre muito bem ouvida, levar notas técnicas. Sim. Né? Esse diálogo institucional é muito bacana. E no judiciário também. Até porque é uma economia para a máquina pública se tu planeja bem as leis. Porque depois tu não tem que ir para o judiciário discutir elas já virem bem feitas. Né? Discutir constitucionalidade, quanto tempo que isso vai gastar lá dentro. E aí... E o judiciário é muito lento. E o judiciário é então, lento. a gente vai entrar depois como amicus curiae, mas aí tem o tempo corre contra. Pois é, e o judiciário vai ter que fazer o quê? Analisar impactos das decisões também? Fazer... Não, na verdade, assim, lá no Supremo, na verdade, tem ações no Supremo e tem ações embaixo, né? Você pode ter uma reforma da Previdência, que é uma emenda constitucional, inconstitucional, né? Só que aí ela tem que violar garantias fundamentais, tem todos uns requisitos, né? A violação de princípios e tudo mais. É uma construção mais difícil, mas eu pessoalmente entendo que a reforma violou ali inclusive é meu livro, O Princípio da Vedação do Retrocesso, em alguns pontos. Porque eu entendo o seguinte, que não é que não possa mudar, pode mudar.
Se o risco mudou, pode mudar. A minha bronca é o risco é igual ou pior, e você simplesmente, por ineficiência econômica, você reduz direito social. Aí você está retrocedendo em termos de civilização. Então, é um cuidado que a gente tem que ter nessas regras para que a gente não retroceda em avanços civilizatórios muito importantes, que venham ao encontro do bem-estar da população, que é algo que estamos ainda batalhando para alcançar, né? Fabrício, essa câmera está desligada, é? Não. Ah, tá. Pensei que ela tinha desligado e eu pensei que a gente ia precisar de um intervalo aqui. Até esqueci. Ah, tá. O que eu já ia... Você tá falando disso? E como que você enxerga essa questão do caixa? Que você me diz, beleza, a gente tá falando de direitos e Paulo Guedes ali tava olhando pro caixa dele. Do orçamento. E ele diz, olha, se não fizer isso, se não cortar tanto, se não fazer isso, isso e isso, o caixa não vai suportar. Eu penso que a gente tem que estudar orçamento. Nós, advogados, a gente normalmente não quer muito saber disso. Mas nós temos cada vez mais que estudar orçamento. Quando você estuda orçamento, você vê várias distorções do orçamento. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada dívida pública. Então, se eu tenho a previdência lá, que é, sei lá, quantos % do PIB, eu tenho a dívida pública gigante. A gente discute isso. Já teve alguma auditoria sobre essa dívida pública? Será que a gente tem lá título podre? Então, eu acho que tem vários pontos que a gente pode aprofundar. Para entender melhor. Para entender melhor e como ressignificar até esse orçamento. Então, a gente tem aquelas discussões que ele é muito... Por um lado, que querem liberar o orçamento. Por outro, a gente cria também mínimos, né? Então, por exemplo... valor mínimo para a saúde, valor mínimo, que acaba, o pessoal fala que engessando o orçamento. Então, eu penso que a gente tem que ter uma discussão mais aprofundada do orçamento em si. Como a gente arrecada, quais são as fontes de arrecadação, aí vem aquela discussão que a gente falou da modernidade. Sim. E que medida isso tem se alterado, quais são? Isso tem um professor, José Afonso, muito bom, ele de tributação 4.0, que é um estudo muito legal, que traz esses desafios na tributação. Então, como a gente arrecada e como a gente poderia melhor arrecadar, quais são os gargalos e quais são as mudanças do mundo da modernidade que a gente deveria atacar. Depois, como a gente faz a gestão. Tem desvio, não tem desvio? Será que o que foi combinado chega na ponta? E depois a destinação. Dentro do quadro Brasil hoje, a gente precisa destinar mais para quê? Então, é um debate complexo, mas que a gente tem que enfrentar. Porque envolve uma questão de economia nacional. Então, assim, a economia, ela tem que estar não acima dos direitos sociais. Ela tem que estar para a realização, a gente conseguir conciliar isso. E principalmente no Brasil, que nós temos uma desigualdade social muito grande. Então, a gente tem que conseguir meios e modos, né, dos empresários conseguirem ter maior segurança jurídica, que também é um outro problema do Brasil. A tributação toda hora muda, é uma insegurança gigante. Empreender no Brasil é muito difícil. Então, a gente tem que conseguir ter mais segurança jurídica para o empresário, né? E a gente também tem que... não pode retroceder em garantias mínimas para os trabalhadores e trabalhou lato sensu, porque agora, como eu te falei, com a modernidade a gente está vindo cada vez mais para o PJ e tudo mais. Então, a gente tem que conseguir... Eu sou muito... É uma visão mais moderada das coisas. Eu acho que a gente tem que conseguir tentar ver as diferentes matizes e tentar caminhar rumo... Às vezes não vai ser o ótimo para um lado ou para o outro, mas que a gente consiga manter ali, né, um cenário positivo dentro de todo o contexto. Sobre essa questão de financiamento da Previdência, eu sei que assim, é um negócio muito grande se você fosse parar para falar somente isso, mas, por exemplo, a pessoa que contribui, esse dinheiro que ela contribui, ele é misturado com o quê? Porque, por exemplo, o dinheiro que ela recebe quando se aposenta ou quando vai receber algum benefício, teoricamente é de alguma contribuição, correto? Então, a gente tem as pessoas que contribuem e que vão receber e as pessoas que não contribuem. O que entra mais nesse caixa da Previdência para financiar? Isso é muito legal a gente falar, e é um pouquinho complexo, mas vou tentar falar fácil. Bem... A Constituição de 88 ela foi muito inteligente.
que ela fez? Quando ela criou o Sistema de Seguridade Social, que é um sistema e que envolve saúde, assistência e previdência, ela já se preocupou com a fonte de financiamento. Quando a gente olha os orçamentos, eu tenho o orçamento fiscal, o orçamento de investimento em empresas públicas e o orçamento da Seguridade Social. A Constituição previu um orçamento só para a área social, envolvendo saúde, assistência e previdência. E aí a Constituição fez o seguinte, olha, e eu já estou avisando aqui que eu quero que você tribute o empregador no faturamento, no lucro, na folha, importação, concurso de prognóstico. Sabia quando você joga na Mega Sena, vai para a Seguridade Social? Olha aí. Né? Então eu falo para meus alunos assim, ó, gente, jogou na Mega Sena, perdeu, não fiquem tristes, vocês contribuíram para a Seguridade Social. Né? Então, foi feita uma diversidade de formas de financiamento que é muito inteligente, porque quando diminui a arrecadação da folha, que é um cenário que a gente está vendo, eu tenho outras. Porque eu tenho importação, eu tenho concurso de prognósticos, eu tenho faturamento, lucro. Então, a Constituição montou um cenário de várias fontes, que são as contribuições, aí entra COFINS, PIS, PASEP, contribuição patronal, são várias contribuições que são tributos, que são carimbados, eles têm destinação específica, eles devem ir para esse orçamento da Seguridade Social. E não podem se misturar após ir para lá. Ele é um orçamento, nesse orçamento ele tem que ir um pedaço para Previdência, um pedaço para Assistência, um pedaço para Saúde. Nas regrinhas, depois eles foram criando fundos, fundo previdenciário, fundo de saúde, fundo daquilo, e eles acabam fazendo algumas destinações. E aí tem uma discussão gigante orçamentária, que inclusive teve a CPI da Previdência, em que acontecia? Desse valor que vai para o orçamento da Seguridade Social, que é um orçamento gigante, porque você pega, imagina, são vários tributos, que são as contribuições sociais, o governo reiteradamente tirava 30% desse valor, que é a desvinculação das receitas da União, que é a DRU, e colocava em outras medidas. Ele desvinculava. Porque o que acontece? Esse dinheiro, como ele tem que ir para a saúde, engessa. Sim. E aí o governo, os governos todos, que eu não estou falando de forma partidária, né, isso vem de muitos anos, eles criaram um mecanismo de desvio oficial, não é desvio oficial. Não é caixa 2. Que é poder tirar 30%. Olha, no Brasil, que a gente precisa tanto de saúde, assistência e previdência, pegava 30% disso e gastava para outra coisa. Normalmente ia fazer o quê? Prático primário, outras finalidades, né? Com a reforma da Previdência foi proibido isso. Por quê? Porque a CPI da Previdência mostrou, olha, como é que vocês estão falando que tem déficit se vocês estão desviando dinheiro daqui? Né? Então, isso ficou muito forte. Né? Vale a pena até depois as pessoas que têm interesse dar uma olhada nesse estudo, porque ficou muito clara a forma de ver os números. Porque até orçamentos, você tem que ver os números. Como é que você vê os números? Eu falo para meus alunos, gente, sempre duvidem dos números. Sempre duvidem, não passa para frente, confira se é fake news e nunca dê opinião sem olhar os autos. São as três coisas que eu falo assim, porque né, nós somos formadores de opinião. Então, o que acontece é que essa discussão do orçamento é bem complexa, mas eu entendo que teve a Constituição ela teve uma preocupação muito grande com essa área social. Só que, por outro lado, nós somos os países mais desiguais do mundo. E veja você que no momento da pandemia, como é que teve que mudar o orçamento tudo para destinar para a área de saúde, para a área de assistência e para a área de... Quem salvou, no fim das contas? Seguridade Social. Sim. Por quê? SUS, seguro-desemprego, que é previdenciário. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial, que é assistencial. E todos os outros. As pessoas ficaram doentes, procuram o quê? Auxílio-doença. Morte, pensão por morte. Então, assim, acho que, de certa forma, mostrou que nós temos que ter um Estado previdente, que se preocupe com riscos. Se ele vai ser mínimo, máximo, o que seja, nós temos que olhar para isso e entender o que é necessário para que a população tenha um mínimo de dignidade humana aí para sobreviver. Pô, bem legal. Você dá aula dessa matéria, né? Já percebia que o brilho no olhar quando toca no assunto. Amo. Eu acho que é uma área que é muito dia a dia, é muita gente, é muita população, é falar dos problemas mais sérios nossos e, de certa forma, ser uma operadora do direito que possa dialogar com esses institutos e com as regras, né? E poder a gente contribuir, né, para aperfeiçoamento é muito bacana. Envolve muito a nossa vida prática, né? Porque se tu não tá precisando agora, se tu não tá usando o SUS, tu vai usar futuramente, tu vai ter que se aposentar um dia. E tem toda a área privada também, né?
Doutora, quer fazer suas considerações finais aqui pra gente encerrar quero agradecer muito, foi ótimo, adorei conversar contigo. Parabéns pelo seu trabalho. Quero também cumprimentar todos que estiveram conosco aqui. Dizer que eu estou à disposição para novas conversas, diálogos. Isso é bom. E desejo sucesso. Muito que obrigado. Você tem uma carreira brilhante. Parabéns pela iniciativa e conte comigo se você precisar. Muito obrigado, doutora. Agradeço aqui sua presença. Minha primeira candidata. Minha primeira participação de um pré-candidato aqui para a OAB. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu prestígio, pelo seu conhecimento aqui colocado. Deu para aprender muita coisa aqui com você, de gestão de escritório, previdência social. E muito obrigado. Obrigado para você que assistiu esse episódio até aqui. Curta, comente, compartilhe com seus amigos esse episódio, se inscreva nesse canal. Muito obrigado e até a próxima.